salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, começamos com esse domingo um novo ano na vida da igreja, novo ano litúrgico. Entramos também no mês de dezembro, é o último mês do ano civil. É muito comum em muitas empresas as pessoas fazerem os balanços, do que foi lucro, do que foi prejuízo ao longo do ano corrente, o ano que está passando. Quem sabe o advento seja também uma proposta para nós nesse sentido, de rever a vida, de fazer silêncio um pouco, escutar o que Deus tem a nos dizer. Por isso a igreja recomenda duas atitudes nesse tempo do advento. A primeira delas é aquela que nós cantamos no salmo da missa de hoje. O que nós cantamos hoje? Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. A vós elevo a minha alma. Pode acontecer de a gente passar mais um 25 de dezembro, como tanta gente passa, mas há uma diferença entre o 25 de dezembro cristão e o 25 de dezembro pagão. A grande diferença é a presença do dono da festa. Nessa preparação do advento, nesse caminho, nós queremos acolher aquele que vem. É Ele o dono da festa. Pode acontecer de nos perdermos nos símbolos, nos perdermos nos sinais. Pode acontecer em que o significado dos símbolos seja perdido. Prestarmos tanta atenção nos símbolos, esquecermos a realidade. Pode acontecer. E desculpa dizer, querido, você que está assistindo essa missa, participando aqui, ou você que está assistindo pelo YouTube, você que está de casa, pode acontecer do seu Natal ser um Natal pagão. Por isso o advento é essa grande exortação da igreja a nós, como uma mãe que fala com o filho: filho, ei, filha, presta atenção, ei, o momento é importante. O advento é um dos tempos fortes da igreja, como a quaresma é outro tempo. A igreja chama esse tempo, usando um termo bíblico, um termo na língua grega que se diz kairos. Não é só um cronos, é um kairos. E o kairos é um tempo de Deus, é um tempo favorável. É um tempo em que Deus abre a mão e vai dizer: muitas bênçãos vão ser derramadas nesse tempo. Tem muita gente orando, muita gente jejuando, muita gente desejando coisas boas para os outros. É um tempo de graça, um tempo da graça, é um kairos. Mas entrar ou não nesse tempo, ou melhor, deixá-lo que ele entre na nossa história, é escolha nossa. Do tempo cronológico não temos como fugir. Por mais que a gente quisesse retardá-lo, não tem como. Mas o kairos tem, e é um tempo da graça, em que nos abrimos a Deus. Por isso a primeira atitude que a liturgia pede, eu já disse e repito, é essa que o Salmo trazia para nós: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Nesse desejo, o salmista, ele pede a Deus para fazer um caminho, para sair do lugar, da inércia da vida, de ficar marcando passo na existência, sabe? A atitude de progredir espiritualmente, para usar uma palavra contemporânea, evoluir, Eu quero ser uma pessoa evoluída. Mas como? Em que sentido? A palavra de Deus está ensinando para nós: mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Não adianta ficar buscando atalho, é preciso seguir o caminho, é preciso fazer o caminho. E às vezes Deus, com paciência, quando buscamos atalhos, Deus permite que caiamos, que tropecemos, para nos fazer retornar
e retomar o caminho de volta. Quantas vezes já aconteceu conosco isso, né? Quantas vezes, puxa, eu pensei que essa era a melhor atitude, a melhor escolha, mas refletindo melhor, pensando um pouco mais, à luz de Deus, eu refiz o caminho. Pois, repito, então a nossa atitude é essa, de uma elevação. Mas pode acontecer também do nosso Natal ser um Natal pagão e Jesus Cristo não ter espaço, como já não tem na sociedade. Semana passada falava bastante sobre isso, né? As figuras simbólicas, todas elas estão aí na cidade inteira, no comércio, nos shoppings, nas casas, né? Mas é preciso trazer o dono da festa, trazer para que, repito, o símbolo tenha significado. A segunda atitude que a liturgia nos pede e o tempo do advento nos sugere é, a partir do sentimento de esperança, a atitude de levantar a cabeça. Como assim, Padre? Aquilo que Jesus falou no Evangelho de hoje, dos sinais escatológicos, os sinais da natureza, do universo criado, o cosmos vai nos dando sinais, mas eles não são os mais importantes. O mais importante é o significado. E os sinais, ele fala aqui do sol, da lua, das estrelas, né? Ele fala das grandes transformações. E aí a atitude é essa. Ele diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Esse tempo é um tempo de esperança, porque a nossa esperança não vem das circunstâncias. Eu já disse isso outras vezes aqui, você já me ouviu repetidas vezes. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança não pode se confundir com as expectativas que nos frustram, as pessoas, os acontecimentos. Não, a nossa esperança não vem das circunstâncias. A nossa esperança é uma pessoa. Ela vem da fidelidade de Deus. Querido, presta atenção que Deus quer nos falar hoje. Por isso ele diz assim: levantai-vos, ergui a cabeça. Deixa o passado lá, o passado já passou. O advento é um tempo novo, um tempo de recomeçar, um tempo de dizer: eu posso ser uma pessoa melhor. A graça de Deus vem em meu socorro. Não tem mais aquela vocação, Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, né? Às vezes na teimosia, tem pessoas repetindo isso. Esse é meu jeito, eu não mudo, eu sou assim, é assim que vai ter que ser. Não, querido, isso é muito pobre para você. A graça de Deus te enriquece a crescer como pessoa, a ser uma pessoa melhor. Eu e você podemos. E o advento é essa proposta. A experiência de levantar a cabeça, a experiência de que a libertação está próxima, é o nosso coração se enchendo de esperança. A tua esperança é uma pessoa. Escreve aí dentro da tua alma. Porque muitas vezes nós vamos carregando mágoas, ressentimentos, um peso terrível de sentimentos ruins, sabe? Porque criamos expectativas nas pessoas, colocamos a nossa esperança nelas. Se a tua esperança é uma pessoa humana, desculpa, você vai ser o mais frustrado, a mais frustrada das pessoas à sua volta. E as pessoas vão te frustrar, fique tranquilo, elas vão te decepcionar, é assim mesmo. Nós também decepcionamos muito, né? Quantas pessoas já se decepcionaram conosco? É assim mesmo, que bom, o mundo real, pisa no chão, eu e você, somos de carne e osso. Mas a nossa esperança não vem das circunstâncias, ela é uma pessoa. Por isso, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Como é, Padre, que eu vou viver então esse advento, fazendo o teu programa de vida diante de Deus? Nós acendemos essa vela e é um convite. Nossa Senhora está grávida, o anjo já anunciou para ela. O menino Deus vem, ele quer nascer. Onde? Tem espaço? Não tem? Jesus Cristo ainda tem espaço na nossa vida. Não a pessoa, quem sabe, genericamente falando, os bons sentimentos, a simpatia por Jesus. Não. Os valores do reino dele, a pregação dele, a palavra dele, tem espaço dentro da minha vida.
Eu já disse e repito, Jesus não veio buscar simpatizantes, sabe? Um grupo grande, quem sabe crescer um pouco o ibope dele no meio de nós. Não, pelo contrário. E quer saber, tem espaço aí na sua vida para essa luz chegar. E quando a luz chega, ela dissipa as trevas. Sim, as trevas que habitam dentro da nossa alma. A treva da mentira, por exemplo, ser banida. Até aquelas mentirinhas, né? Não é só uma mentirinha. Não, a treva da mentira ser banida. Porque eu sou filho da verdade. E você também. A luz que chega é a luz da verdade. Assim também todas as outras virtudes e valores do reino dele. A luz dele que chega ilumina os ambientes mais escondidos, mais escuros da minha alma. Aquele vício que tenta ganhar a minha natureza, às vezes se torna uma segunda natureza, é tão forte dentro de mim, né? E eu vou com a luz dele, trazendo um caminho de virtude, né? Eu não quero mais esse vício, eu não quero mais, eu vou lutar contra ele. A luz dele já chegou, e eu quero viver um caminho de virtude. Meu irmão, minha irmã, nessa palavra do advento hoje, o evangelho era muito forte, eu sei. E a exortação que Jesus fazia era essa: olha, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Pode acontecer, né? Não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia caia de repente sobre vós. Pode acontecer, irmãos. A agitação é tão grande, né? A preocupação é tão grande. O que eu vou comer no Natal? O que eu vou beber? O que é isso? O que é aquilo? O que eu vou presentear? O que eu vou receber? O que é isso? E a gente pode ficar insensível, viver um materialismo tão grande, um materialismo, desculpa dizer, tão ateu, que eu vou banindo a Deus do lugar que é dele. Padre, então não são importantes essas coisas? Claro que são. A mesa bonita, o alimento saboroso é uma delícia, claro que é. Claro que são, mas repito, eles são símbolos. O significado é outro. Não adianta a mesa bonita, a roupa nova, não adianta o presente se o coração está sujo, se o coração não quer conversão, se não quer sair do lugar e se mudar. Eu repito, Natal pagão e Natal cristão. Não adianta um Natal, uma virada de ano cheia de superstições, cheia de outras coisas que não condizem com o Evangelho, com a luz de Deus. E graças a Deus, você já superou isso. Graças a Deus, a palavra já chegou no teu coração. Graças a Deus, a graça nos alcançou, é ou não é? Se você olhar para o Natal do ano passado, olha que pessoa nova você já tem sido. Quanta coisa Deus já tem mudado da tua forma de pensar, no teu sentir, no teu agir. Aí, nós chegamos na segunda leitura de hoje. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Pega comigo, por favor, aí o folheto da missa. Olha que coisa linda. Paulo está escrevendo para a comunidade de Tessalônica. Esse é o primeiro, deixa eu dizer, primeiro escrito historicamente que se tem notícia do Novo Testamento. Esse texto foi escrito mais ou menos pelo ano 55, 56, portanto muito próximo de Jesus Cristo, dos apóstolos, daqueles que conviveram naquela comunidade cristã. Um cristianismo com frescor nascente. Paulo está escrevendo para essa comunidade que ele evangelizou. Tessalônica, para quem não sabe, fica no norte da Grécia. Ainda hoje é uma cidade muito desenvolvida, é uma cidade portuária, uma cidade onde chegava tudo de bom e tudo de ruim muito fácil. Paulo viu ali naquela comunidade uma experiência muito forte de Deus, quando ele prega o Evangelho. E depois, tempos depois, ele escreve essa primeira carta para reavivar no coração dos irmãos a palavra que tinha sido pregada. E Paulo fala isso, olha lá: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que coisa linda desejar isso, né? Paulo está desejando para a comunidade: olha,
vocês já amam, tá bom, mas que o amor cresça sempre mais, sempre mais, sempre mais. Não se canse de amar, não se canse. Santo Agostinho dizia, né? A medida do amor é amar sem medida, é amar sem medida. Ou seja, sair do muro da mediocridade, do mais ou menos, e continuar amando, né? Teresa de Calcutá, Santa Teresa, amar até doer, e quando doer, continuar amando, né? Ou seja, não o amor descartável, o amor erótico, o amor que usa o outro como recompensa. Não, não, o amor de dar-se, de doar-se. O mundo precisa disso. Nós precisamos assumir essa palavra como nossa. Pois o apóstolo aos Tessalonicenses então diz, né, que esse amor cresça sempre mais, que o Senhor confirme os vossos corações numa santidade sem defeito. Ele vai dizendo, né, para o dia da vinda do Senhor. E ele termina esse trechinho da carta dizendo assim, olha que coisa linda: enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos: aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. Você já se perguntou isso? A quem você tem agradado com o teu modo de viver? Pergunta para Deus hoje: Senhor, o meu modo de viver tem te agradado? Minha profissão, como eu ganho meu dinheiro, meu lazer, a minha vida tem te agradado? Perguntar para Deus mesmo. Qual vai ser a resposta de Deus? Não sei, você e Deus vão conversar sobre isso. Paulo está dizendo isso, né? Aprendeste a como deveis agradar a Deus, e já estás vivendo assim. Aquilo que eu dizia, que bom, o Natal do ano passado já foi de um jeito, esse vai ser de outro, que bom. Mas termina o apóstolo exortando-nos assim: fazei progressos ainda maiores. Fazei progressos ainda maiores. Ou seja, repito, não ficar no muro da mediocridade, tudo tá bom assim, deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. Não, assumir o protagonismo da vida e da sua história e dizer: o meu Deus, o Deus que me chamou, o Deus que me colocou aqui, o Deus que quer frutificar a partir da vida dele em mim, o Deus que te levou para os diversos ambientes da sociedade, não te chamou à toa, ele quer frutificar lá através da sua vida. Fazei progressos ainda maiores. Não fica no minimalismo, numa situação de tá bom aqui não. Pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim ainda? E talvez você tenha até que mudar de lugar. Não é mais o meu lugar aqui, eu vou para outro, que bom. E a vida é assim, é dinâmica, mas sempre perguntando para Deus o que Deus quer. Hoje, querido, você vai levar para casa, querido irmão, querida irmã, essas duas palavras. Repito, a palavra do Salmo, onde a nossa entrega a Deus, a nossa busca pela verdade de Deus é o nosso caminho. Senhor meu Deus, a vós eu levo a minha alma. E a segunda palavra é levantar a cabeça. É porque a vossa libertação se aproxima. Olhar para essa vela acesa, acender a vela na sua casa, acender a vela dentro da alma, lembrar dessa palavra: a minha libertação se aproxima. Mais um dia, a minha libertação se aproxima. O meu Deus é o Deus que vem. A igreja vai olhar nesse tempo para o presépio, lembrando a vinda histórica, e vai se preparar para a vinda definitiva, para a parousia, para a volta de Cristo. Olhamos a vinda histórica e olhamos e nos preparamos para a vinda definitiva. Esse tempo entre a vinda histórica e a vinda definitiva, esse tempo é o tempo da esperança. É o tempo da esperança. Eu sei que você tem ouvido, e eu também, tristemente, muitas pessoas desistindo. Deus seja louvado por esse barulho e abençoe esse motoqueiro. Entre esse tempo da vinda de Cristo, do presépio, para a volta de Cristo, é o tempo de esperança. Eu sei que você e eu, infelizmente, temos visto muitas pessoas desistindo da vida, desistindo da vocação, desistindo do chamado. Essa palavra é para você hoje. Esse tempo é um tempo de esperança. Tempo de esperança. Esse intervalo entre o presépio e a parousia é um tempo de esperança.
E a esperança não decepciona. O apóstolo Paulo escreve isso: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Onde você for, vai semeando esperança, leve esperança. Onde você for, seja testemunha da esperança, porque a tua esperança não vem das circunstâncias, ela vem de uma pessoa. Que Nossa Senhora, nossa mãe, grávida do menino Deus, aguardando a vinda do menino Deus, que ela interceda por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,